multidão que estava passando e vai gerar um interesse em seu coração e procurar saber o que estava acontecendo. E alguém vai falar para ele que aquela multidão, aquele barulho, era Jesus que estava passando. E nesse momento o que me chama a atenção que vai arder, vai gerar no coração de Bartimeu uma fé tão grande, tremenda, que no mesmo momento em que ele ouve falar que era Jesus de Nazaré, de imediato ele começa a clamar ao nosso Senhor. Ele não perde tempo, ele vê que a solução dos seus problemas estava ali diante dele naquele momento. A Bíblia não fala por quanto tempo ele estava ali naquele lugar, mendigando. A Bíblia não registra. Mas fato é que ao ver falar de Jesus, Bartimeu ele tinha certeza que a sua cura estava ali diante dele. Ele não vai perder a oportunidade. E isso traz para mim e para você nessa noite a importância de nós não perdermos as oportunidades que surgem na nossa vida. Quantas das vezes Jesus me chama, Jesus te chama, e muitas das vezes nós endurecemos nosso coração e não temos ouvido a voz de Jesus. Aquele homem, ao ouvir falar de Jesus, então ele vai começar a clamar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que ele começa dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao proclamar essa palavra, filho de Davi, Bartimeu ele reconhece que aquele homem a qual estava passando ali não era um homem comum. Ele reconhece que Jesus era o Messias prometido que viria da linhagem de Davi. Então vem à memória dele tudo aquilo que ele havia ouvido e aprendido, quem sabe na tua infância. E ele diz: é esse quem é que eu devo clamar. É esse que pode me curar. É esse que pode mudar a minha história. E é esse Jesus que eu falo nessa noite que pode mudar a minha história e pode mudar a tua história. Eu posso estar falando nessa noite com pessoas que talvez não estejam dentro desse tempo, mas que esteja ao alcance da minha voz, que está em situação semelhante a Bartimeu, não cego fisicamente, mas prostrado à beira do caminho diante de alguma situação, diante de algumas circunstâncias. Quantas pessoas têm parado à beira do caminho, têm desistido da caminhada diante das lutas e das dificuldades? Mas o Jesus que salva, o Jesus que restaura, o Jesus que coloca de pé e se faz presente nessa noite, é a solução para a sua vida e para a minha vida. E ele clama ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que eu acho interessante é que no verso 48, o texto diz que muito nos repreendiam. O mundo é assim, irmãos. Quando nós desejamos buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregarmos a nossa vida para o Senhor, é assim que o mundo faz. O mundo ele tenta nos parar, ele tenta nos repreender. Para que você vai à igreja? Para que você vai servir a esse Deus? Você é muito jovem para estar na igreja, vamos curtir a vida. É assim que o mundo faz. A todo tempo o mundo quer nos fazer parar, quer nos repreender. Diante das lutas, das dificuldades, às vezes vem assolar a nossa vida, o primeiro sentimento que vem ao nosso coração é de parar. Não foi assim para Bartimeu. Bartimeu, a palavra diz que quanto mais aquela multidão o repreendia, muito mais ele clamava. Ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós aprendemos com esse homem a persistência e perseverar. Eu sempre gravo o que o presbítero Edivar sempre fala, sempre diz nas suas orações e quando tem a oportunidade, que a nossa vitória ela não está no começo nem no meio, ela está no fim dessa jornada. E somente perseverando durante o dia mau é que nós conseguiremos chegar num grande dia, a qual o Senhor vem buscar a tua igreja. Imagine só se Bartimeu, no primeiro momento, quando ele for repreender para ele se calar, se ele se cala, ele não receberia a sua vitória. Mas ele perseverou, ele continuou clamando ao Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite: não deixe de clamar ao Senhor. Por mais que as lutas, por mais que as barreiras se levantam contra a sua vida, por mais que pessoas chegam ao teu lado e falam para você desistir, não desista. Não desista de clamar ao Senhor.
Às vezes eu posso estar falando com pessoas nessa noite que têm clamado por um familiar, por uma pessoa que tanto ama, que tanto anseia, que tanto deseja que ele estivesse com você ao seu lado aqui nesta noite. E vozes às vezes chegam até o seu ouvido e dizem: desista, não ore mais para ele, não ore mais para ela, é um caso perdido, não tem mais jeito. Deixa eu te dizer nessa noite, tem jeito sim. O Jesus a curou, restaurou a vista desse homem. É o mesmo Jesus que se faz presente nesta noite. E o poder dele não mudou, o poder dele permanece o mesmo. Jesus é o mesmo que foi no passado, ele é no presente e será eternamente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não muda. Eu e você, que dependente da situação, às vezes nós fracassamos, às vezes durante a caminhada nós desanimamos, mas o nosso Jesus não. Jesus permanece o mesmo. Às vezes diante das lutas, das dificuldades, nós paramos, nós saímos debaixo das mãos de Deus, mas as mãos de Jesus elas permanecem no mesmo lugar. Nós conhecemos muito bem uma passagem do filho pródigo, que ele vai pedir a sua parte da herança para o seu pai. O pai então concede, ele vai para longe, ele gasta tudo que ele tinha, ao ponto de desejar, não é que ele comia, mas desejava comer o alimento que era ofertado ali aos porcos. Ele então decide retornar para a casa do pai, não como filho, mas talvez como servo, que os servos do seu pai tinham que comer. No entender dele, quando ele chegava, o pai nem iria receber como filho. Mas quando ele retorna, o pai está de braços abertos para o receber. Esse é o nosso Jesus a qual nós servimos. Por mais que às vezes nós nos afastamos, nos distanciamos da sua presença, ele está sempre de braços abertos para nos receber. Então, não sei o que você tem enfrentado, qual tem sido a tua luta, qual tem sido a tua barreira, qual impedimento tem te atrapalhado de você servir a esse Deus, de você estar ao pé desse Jesus poderoso. Mas eu quero te dizer que Jesus te chama nessa noite, e Ele está de braços abertos para te receber. E no verso 49, a palavra de Deus diz: e Jesus parando. Interessante que a palavra de Deus diz que uma grande multidão acompanhava Jesus, seguia Jesus, mas um cego que estava parado à beira do caminho, ignorado por aquela multidão, ninguém olhando para Bartimeu: é só mais um cego, é só mais um coitado. É esse coitado que decide aclamar de Jesus e faz com que Jesus pare. Isso traz um aprendizado para mim e para a sua vida. O que nós temos feito para trazer a atenção de Jesus para nós? O que nós temos feito para fazer com que Jesus pare e dê a atenção para o nosso clamor? E às vezes nós estamos na correria do dia a dia e nós não temos feito nada para clamar, para buscar a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que diante do clamor, diante da insistência daquele cego, Jesus para. E quando Jesus para mim e para você, algo diferente acontece. Quando Jesus ele para a minha vida e para a sua vida, tenha certeza que algo diferente vai acontecer. Por onde Jesus passa, nada permanece como igual. Jesus tem poder para transformar e mudar. A palavra de Deus diz: e parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tens bom ânimo, levanta que ele te chama. Às vezes na nossa caminhada é necessário nós termos bom ânimo. O reino dos céus é tomado à força. Isso nos induz a crer que se nós não nos esforçarmos, nós não conseguiremos chegar lá. Porque o desejo da nossa carne é sempre estar parado, acomodado. Um dia frio como hoje, muitos gostariam de estar em casa, no conforto do seu lar, quem sabe embaixo de uma coberta, mas nós nos esforçamos estando na casa do Senhor. Esse servo aqui que estava sofrendo, a Bíblia não diz há quanto tempo, mas ele se esforça, ele clama ao Senhor. Essas pessoas vão até ele, então, tem bom ânimo, levanta-te. Eu quero dizer com pessoas nessa noite que possam estar prostradas, eu quero te dizer, levanta-te. Que o mesmo Jesus que restaurou esse homem é o mesmo que te chama nessa noite. Aleluia, glória a Deus.
50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquele homem, ele não perde tempo. Quando Jesus para e manda o chamar, no mesmo instante a palavra de Deus diz que ele vai lançar da sua capa. Se nós lermos alguns versículos anteriores, nós vamos ver uma história de um jovem que desistiu de seguir a Jesus por tudo que ele tinha, pelos bens que ele tinha. E aqui nós vamos ver Bartimeu lançando de si somente aquela capa qual ele tinha. Capa essa que servia para nos dias de sol cobrir, proteger-se do sol, nos dias de chuva, para proteger-se da chuva, e também para que as ofertas, para as esmolas fossem lançadas sobre aquela capa. Mas tudo que aquele homem tinha, diante do chamado de Jesus, ele lança fora e vai ter encontro com o Senhor Jesus. Isso traz um aprendizado para mim e para a sua vida nesta noite. Não deixe que nada que você tenha ou que nada que está na tua vida venha atrapalhar você ter um encontro com o Senhor Jesus. Às vezes você pode estar pensando, não, eu sou muito jovem para ter uma vida com Deus, para ter uma comunhão com Deus. E você fica preso a essa juventude. Nós não sabemos qual será o amanhã, ou daqui a pouco, daqui a alguns minutos. Fato é, o grande dia chegará. Eu não sei qual vai ser o meu grande dia. A igreja não sabe qual será o dia que o Senhor irá buscar a tua igreja, ou individualmente a cada um. Mas nós não devemos perder a oportunidade. A palavra aqui não quer dizer que você tem que desfazer de todos os seus bens para servir Jesus, não. Mas você não pode ficar com o seu coração preso a bens materiais ao ponto de deixar Jesus em segundo plano. Tudo que Bartimeu tinha, que era aquela capa, ele lança fora e vai ter com Jesus. E a palavra de Deus diz que, e Jesus falando diz, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Isso leva-nos a crer que o que Flávio José disse pode realmente ter acontecido quando esse homem fala isso. Porque ele não fala que eu tenha visão, ele fala que eu tenha vista. Então tudo isso leva a crer que realmente aquele homem, aquele jovem, que não fala a idade dele, possivelmente ele poderia ter suas vistas retiradas pelos romanos. Mas Deus, Jesus, vai ouvir o clamor desse homem. E no versículo 52 diz, e Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. O interessante aqui é que ao receber o milagre do Senhor Jesus, esse homem ele não vai ficar ali no local que ele está. A palavra de Deus diz que ele vai seguir a Jesus pelo caminho. Às vezes o milagre vem na nossa vida e nós abandonamos o dono do milagre. Este homem não, ele vai seguir a Jesus em forma de gratidão. Foi para isso que o Senhor Jesus me chamou e te chamou. Não para estarmos prostrados, mas para que quando Ele abrir as portas do céu, nos abençoar, nós não transformemos a bênção do Senhor em maldição, mas que nós devemos cultuar, servir a Ele com alegria. O meu pai ele sempre fala uma coisa e isso eu fico gravado em meu coração. Ele fala, filho, nós não temos nada. Tudo que temos é Deus que nos dá para que nós apenas cuidamos. Nós apenas cuidamos, amanhã depois nós partimos e tudo fica por aí. E quantas pessoas têm trocado a esse Salvador, esse Deus abençoador, pelas bênçãos que Ele nos concede. Por isso que muitas das vezes nós não recebemos, as pessoas não recebem tudo aquilo que pede. Porque o Senhor Jesus, como conhecedor de todas as coisas, Ele sabe que às vezes se conceder aquilo que o coração daquela pessoa está desejando, ela vai se perder. E às vezes nós não compreendemos isso. Senhor, por que a minha bênção está demorando tanto? Pode ser que Jesus esteja esperando nós amadurecermos, para que quando a bênção de Deus chegar na nossa vida, nós sabemos lidar com aquilo que Ele tem colocado na nossa mão. Não se precipite achando que aquilo que você tem tanto clamado tem se atrasado, não tem se cumprido.
Pode ser Deus te preparando para que quando a sua bênção chegar, você não abandone Ele, mas que você siga Ele pelo caminho, com a bênção que Ele tem concedido na sua vida. Essa mensagem, irmãos, que eu deixo nessa noite, muito simples.